Portugal Internet Week 2010. De 10 a 17 de outubro, acompanha as diversas iniciativas que vão tornar Portugal um caso de sucesso na economia digital. Mais informação em portugalinternetweek.com. Como vos disse, uma das nossas iniciativas mais relevantes tem a ver com estudar o mercado e dar informação ao mercado. Trabalhámos neste projeto com a IDC, é uma das mais reputadas empresas de estudos de mercado a nível mundial na área das tecnologias de informação, e, portanto, trabalhámos, por um lado, a nível nacional na captação da informação para os dados portugueses, mas também para fazer um benchmark com a Europa, ou seja, falar sobre os dados de Portugal sem compará-los com outros dados, nomeadamente ao nível europeu, não faria para nós sentido e, portanto, este estudo da IDC permite-nos fazer precisamente isso, portanto, comparar com outros dados nacionais. Estes dados que vos vou apresentar são um sumário dos dados, depois será disponibilizada uma versão completa com toda a informação. Principais indicadores daquilo que nós chamamos de indicadores de enquadramento do negócio eletrónico. Base instalada de computadores pessoais. Este número tem vindo a subir substancialmente nos últimos anos. Se verificarem, há aqui um salto bastante significativo de 2006 para a frente. Isto tem a ver essencialmente com os projetos que se implementaram do E-Escolas e do E-Escolinhas, mas também, obviamente, com uma popularização e com uma descida dos preços dos próprios dispositivos e da própria banda larga. Se virem em termos de taxa de penetração da população, já estamos na casa dos 50%, o que nos aproxima muito do valor da taxa de penetração da Europa, que é a linha mais a cor-de-rosa. Aliás, os quadros têm sempre esta lógica, os quadros, a linha vermelha e depois a linha cor-de-rosa com os dados europeus. Onde, de facto, nós nos distanciamos do resto da Europa tem a ver com a área de portáteis. Portanto, nós temos uma das mais altas taxas de penetração de portáteis da Europa. Esse número, aliás, já foi aqui adentado há pouco. E isto, mais uma vez, tem a ver com programas que existiram nos últimos anos de impulso à compra de portáteis em Portugal. Isto é particularmente importante porque os portáteis não só são utilizados pelos alunos, como são utilizados pelas famílias em casa. E, portanto, isto aumenta dramaticamente o número de pessoas que utilizam a internet. É uma forma muito interessante, e foi de facto uma forma muito interessante, de popularizar a utilização da internet em Portugal. Outro aspecto infraestrutural é a banda larga. A utilização de banda larga tem vindo a crescer muito nos últimos anos, principalmente a banda larga móvel, que está na segunda coluna, naquela segunda coluna à direita. Aqui chamava a vossa atenção também à comparação de Portugal com a Europa, em que Portugal, do ponto de vista de taxa de penetração em relação à média europeia, já está de facto acima da média europeia. Isto é particularmente relevante se nós considerarmos que, ou se fôssemos olhar aqui para os números mais em detalhe da banda larga de alta velocidade, nós ainda teríamos mais acima em termos de ranking, quer dizer que estamos particularmente bem. Em termos de smartphones, 2010 vai ser um ano particularmente relevante. Continuamos a ter uma venda de telemóveis todos os anos muito elevada. Estes números que aqui estão em coluna são telemóveis, não são smartphones, mas depois temos a taxa de penetração dos smartphones dentro desta categoria. Isto é particularmente importante porque, e eu penso que a Alison vai falar um pouco mais à frente sobre isso, no conceito dos three screens, ou seja, as audiências estão dispersas cada vez mais pelos três ecrãs, é a televisão, é a internet e é o mobile. E isto, os smartphones vão ter um papel particularmente relevante nesta questão das audiências, e vamos falar nisto um bocadinho mais à frente. Outro aspecto importante é a taxa de penetração de ATMs, vulgarmente conhecida aqui em Portugal pelo multibanco. Aqui, se virem, Portugal está particularmente à frente da média europeia, aliás, cerca de o dobro da taxa de penetração média da Europa. Aliás, comparado com outros países, nós temos taxas de penetração de ATMs 10 vezes superiores e 30 vezes superiores a alguns países da Europa. Perguntar-me-ão, bom, qual é a relevância disto? É porque nós, em Portugal, temos um comércio eletrónico que é feito no multibanco. A compra de bilhetes, por exemplo, para o comboio, compra de bilhetes para o cinema, para os espetáculos, o carregamento de telemóveis. Há um conjunto de serviços, e não estou a falar aqui de transferências bancárias, estou a falar, há um conjunto de serviços, excluindo as transferências bancárias e os levantamentos de dinheiro, que são feitos nos multibancos. Noutros países, onde a rede não é tão avançada, a rede multibanco não é tão avançada e não existe,
A alternativa para se fazer estas funcionalidades online é num computador pessoal. E, portanto, quando nós olhamos para as estatísticas, não nos podemos enganar. A taxa de utilização de comércio eletrónico em computador em Portugal é mais baixa que noutros países, é verdade, mas se lhe adicionarmos a componente multibanco, a nossa taxa é muito mais elevada. Portanto, nós temos, de facto, uma grande apetência para a tecnologia, seja através dos computadores e dos portáteis, como já vos falei, nos ATMs e no mobile. Portanto, penso que estamos bem em termos de infraestruturas e esse é o sinal que este estudo nos parece dar, é que, do ponto de vista da infraestrutura, vamos dizer, dos meios disponíveis para a sociedade de informação, eles estão disponíveis. Isto dá-vos uma ideia do volume de negócios que hoje já acontece no multibanco relacionado com isto que podemos chamar de comércio eletrónico, portanto, mais de 6 mil milhões de euros em 2009, sempre um volume a crescer. Outro dado importante é o número de domínios registados. Isto é um dado que é um indicador interessante, porque tem a ver com o número de empresas que estão a abrir, obviamente, negócios, empresas que se estão a registar, etc. Muitos destes domínios, obviamente, não estão todos ativos, mas temos aqui, de facto, um número crescente de domínios a crescer em Portugal e a registarem-se em Portugal através da FCCN. Estou a falar em domínios.pt e .com.pt, porque os outros domínios não estão aqui contemplados. Utilizadores de internet, este número também já foi de alguma forma aqui falado no passado, não é propriamente novidade, mais de 50% da população portuguesa utiliza a internet. Talvez aqui o que me preocupa são os outros 47% que não utilizam a internet. E porquê é que não estão a utilizar a internet? Olhando aqui para este panorama, estão criadas todas as condições. Existem computadores, existe banda larga, existe... Portanto, o que é que está a falhar? Na nossa leitura, o que está a falhar aqui é a literacia digital, ou neste caso a iliteracia digital. Muitos dos portugueses continuam a achar que não existe vantagem em utilizar a internet, não percebem porque é que devem utilizá-la e quais são as vantagens. E isto está intimamente ligado com a própria literacia dos cidadãos, ou seja, nós continuamos a ter, nesta faixa de pessoas que não utilizam a internet, é onde estão a população mais velha, por um lado, e a população mais iliterada. Portanto, há um desafio aqui nós dizemos que há um desafio de iliteracia digital, eu diria que teríamos que ir um pouco mais longe, há um desafio de iliteracia que temos ainda que vencer no nosso país. Em termos de média europeia, nós estamos, enfim, bastante próximos começamos a estar já de facto muito próximo da internet, da penetração da internet, mas somos sempre puxados para baixo pelo número de pessoas que não utilizam. Isto é sempre aqui algo que nos puxa para baixo.